vocês me avisem, tá? Eu vou tentar ir com calma, assim, mas é que eu sou meio aceleradinha, não adianta, né? Às vezes eu tô... E aí para a dar uma travada, vocês me avisem. Então, a gente vai começar com uma charge que eu achei muito legal, para dar esse start, para a gente pensar sobre ela. Vou botar aqui e compartilhar para vocês. Vocês me digam o que acharam. Olha só. Estão conseguindo ver? Eu achei muito fofa, gente. Eu tive que trazer para nós. Tá dando? Sim. Olha que amor. Que fofo. Fofo demais, né? Olha só, Quer falar sobre o que tu achou, Ana? Ou mais alguém? Eu achei muito bonito isso. O que pra ti significou, assim, de mensagem? Andrei que tá falando? Quem tá falando? Que os elefantes são mais evoluídos. Ah, não é bem assim. Não é bem essa a mensagem, é outra. O que mais? Mas pode ser também. Amar, tipo... Que ela amou. Que Andrei, fala de novo, eu não ouvi. Depois a Ana, tá, Ana? Ela amou uma coisa que significa amor. Também tem a ver. Tem a ver. São interpretações possíveis, né, gente? É isso, quando a gente tem uma charge, ela tem várias interpretações. Eu tenho uma interpretação específica em relação a isso. Vai lá, Ana, tu. Voltei. Tu ia falar, não? Oi? Não, eu tinha saído rapidinho, voltei aqui. Tu ia falar alguma coisa? É que eu achei que, tipo, tá. representa que a gente tem que amar as nossas próprias coisas, tipo, dar valor a elas, tipo, não só valorizar os dos outros e pensar que a nossa tá ruim. Ver o que tem de bom na nossa coisa. Exatamente isso, Ana. Foi exatamente por isso que eu trouxe. Tem várias possibilidades de interpretar, que nem eu disse, né? Todas as interpretações são válidas. Mas a que eu trouxe por esse motivo, assim, porque, olha só, é um bichinho, tá? Que tá pintando lá o seu quadro. E ele pintou e disse assim: mais uma pintura terminada. Está melhor do que a última. Ele reconheceu que está melhor do que a que ele fez antes. Aí ele olhou pro lado, deu oi pro elefantinho, que tá pintando ali, que é super habilidoso, né? Olha ali, que nem o Andrei falou, né? Super evoluído aí na pintura. Tem super habilidoso, deu oi pra ele, tudo bem. Aí ele ficou olhando, né? Meio que comparando, assim. Que olha a carinha que ele faz quando olha pro quadro do elefante. Ai, gente, eu acho muito fofa essa chat. Aí ele olhou pra dele, assim, e no último quadro ele disse: amei a minha pintura. Dormiu feliz ali com o resultado da pintura dele. Então é isso, né, gente? A prof trouxe pra gente. Coisa, né, Sora? Tipo, cada pessoa tem o seu processo, minha gente. Cada pessoa tem o seu processo, né, Ana? Pode falar, meu amor. A prof te interrompeu um pouquinho. Não, era isso que eu ia falar mesmo. Né? Pra gente aprender, gente, a não se comparar com as outras pessoas, né? A não ficar querendo ser o que as outras pessoas são, ou querendo ter habilidade, desenvolver habilidade no mesmo tempo que as outras pessoas desenvolvem, né? Pra gente valorizar o nosso processo individual, né, gente? A gente cultivar as pequenas conquistas que a gente tem no dia a dia, sabe? Olha, essa pintura tá melhor do que a outra. Ela não é a melhor pintura do mundo, mas ela é melhor do que a outra que eu fiz. Então, valorizar esse processo, sabe? Ui, me engasguei. Isso, gente, tá? Vamos aprender a valorizar o nosso processo individual. E isso vai nos deixar mais felizes também. A gente vai ter menos autocobrança, né? E vai valorizar cada passinho que a gente estiver dando. Então, é um pouco para isso, tá? Para a gente pensar nisso. Curtiram? Alguém tem uma outra interpretação? Quer falar? Pode falar. Não? Estão vendo aqui, gente, o quadro, o slide que eu botei aqui? Dá para ver? Sim. Então tá.
Então, meus amores, feita essa nossa reflexão aí inicial, e a professora trouxe essa charge, porque eu achei muito bonita, ela me emocionou, assim, uns desenhos tão simples, né, com uma mensagem tão bonita. A gente vai dar continuidade ao que a gente está estudando, né, de arte moderna. Na semana passada a gente fez uma revisão do cubismo, do futurismo, lembra? A gente já viu o expressionismo, o fauvismo, todos esses movimentos artísticos que aconteceram no início do século XX, né? Que são muito inovadores em termos de técnica relacionada à arte, são períodos que trazem muitas inovações, né? Essas vanguardas artísticas que estavam acontecendo. Vanguardas porque estão à frente, porque estão se pensando em termos de querendo trazer inovações e diferenças e mudar, né, a visão que se tinha da arte até então, tá? Então a gente está vendo isso tudo. E aí a gente viu o futurismo, né? A última vanguarda que a gente viu foi futurismo. E agora a gente vai dar uma pausa nas vanguardas europeias, que a gente está vendo tudo isso lá em termos de Europa, e vai vir aqui para o Brasil. Como que estava, então, o Brasil? O que estava acontecendo aqui em termos de inovações artísticas? Sara, travou. E aí a gente vai falar, interessante, travou. Ai, socorro. Tudo bem, voltando. Agora Vou fazer com mais pausa. Ele fica muito oscilando, né, Ana? Obrigada, meu amor. Se falhar de novo, me avisa, tá? Semana da Arte Moderna, a gente vai falar, então, como que estavam se dando os movimentos artísticos de vanguarda aqui no Brasil, né? Como que o Brasil estava vendo isso tudo que estava acontecendo na Europa, tá? E como que estava se pensando enquanto arte aqui. Então, vai ser isso que a gente vai falar. E aí a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico, né, da arte moderna aqui no Brasil. A gente tem, então, esse processo que, assim como na Europa, em outros países, estava tendo de desenvolvimento tecnológico das fábricas, né? A gente tem aí um processo de 100 anos, mais ou menos, da independência do Brasil, final da Primeira Guerra Mundial, tá? A gente vai, né, ter nesse período também, que a gente vai estudar da Semana de Arte Moderna, as imigrações acontecendo no Brasil, então muitos estrangeiros chegando no Brasil com uma concepção de mundo, né, diferente, trazendo essas concepções de mundo, então isso vai trazer muitas transformações sociais para o período do Brasil, vai estar num processo de crescimento econômico, e a gente vai ter essa influência das vanguardas que estão acontecendo na Europa, tá? Isso tudo aqui no Brasil estava acontecendo. Aí tem travou de novo, Sara. Um historiador que diz que tempos novos que estavam acontecendo. Estão ouvindo, Mari? Sim. Professora, às vezes dá uma travada. Sim. Pois é, vai ficar um pouco assim, gente. A prof está tentando resolver essa questão da internet aqui em casa, mas não tá muito fácil. Vamos ver. Se der, a gente vai seguindo e voltando, tá? Daí vão me avisando caso trave um pouquinho. Mas é um pouco isso, tá bom? Tá. Então, falei um pouco do contexto histórico antes ali, né? Do que estava mais ou menos acontecendo no Brasil nessa época, tá? E esse slide depois vocês vão receber também. Então, caso as informações mais relevantes, mais importantes que a prof está falando, vão estar nesse slide, tá? Então, não se preocupe. E aí, gente, esse historiador aí, Mário da Silva Brito, ele fala que esses tempos novos, eles estavam à espera de uma arte nova, que exprimisse, né, que exprima a saga desses tempos e do porvir. Então, tipo, é isso, né? Assim como lá na Europa, a galera já estava questionando a arte que estava sendo produzida até então, no Brasil também, tá? E por influência dessas vanguardas europeias, né? Vai ter também essa reflexão sobre que arte a gente está produzindo aqui, que arte a gente quer para o nosso Brasil, sabe? Que arte que a gente quer produzir. Os artistas estavam fritando suas cabeças aí, ó, pensando em muitas coisas, né?
E aí vai surgir, então, essa concepção de valorizar as questões do país, né? A gente vamos produzir uma arte que tenha relação com o que a gente está vivendo no país, né? Então, que tem essa raiz nacionalista. A gente viu que o futurismo teve um pouco essa concepção também, mas ele teve outras concepções que levavam mais à violência e a uma associação aos regimes totalitários, né? Aqui no Brasil foi um pouco diferente, tá? Inclusive, eles eram chamados, essa galera que estava produzindo arte nesse período aqui no Brasil, eles eram chamados de futuristas, mas era usado meio que de uma forma pejorativa por críticos que não concordavam muito com a arte que eles estavam fazendo, tá? E eles até se entendiam como futuristas, mas no sentido de pensar numa arte nova, tá? Então, tinha um pouco essas coisas, assim, valorizar, então, o nacional, né, o que estava acontecendo no Brasil, quem é esse Brasil, que arte vai ser produzida aqui, produzir uma arte no Brasil e para o Brasil, né, tipo assim. Eles estavam se opondo muito ao movimento artístico e literário que acontecia naquele período, né, nesse período, assim, que a gente está falando, que é o parnasianismo, que ele aconteceu bastante, né, tanto nas manifestações artísticas e visuais, como na literatura, e ele tinha umas características, assim, de usar a norma culta, então, para produzir os poemas, né, as coisas escritas, tinha toda uma regra que devia ser seguida, que era a perfeição, né, e precisava seguir essa perfeição. A arte pela arte, então, essa forma de fazer arte só tinha justificativa por si mesma, então a arte é o fim nela mesma, ela que ela existe porque ela é importante por si só, ela não precisa ter compromisso com questões sociais, tá? Então era um pouco o que eles defendiam, né, os parnasianos nesse período, e o movimento modernista vai vir se opondo a isso. Eles vão querer mais liberdade na produção artística. Né, eles vão querer inovar, eles vão querer pesquisar outras coisas, né, outras formas de produzir arte, e vão querer também acabar com esses conceitos aí que estavam vigentes na época, tá? Gente, muitos conflitos nessa época em termos artísticos, tá? Conflitos, assim, de gente, foi um fervor, assim, a galera ficou enlouquecida, porque era crítica para tudo quanto é lado, porque eles estavam rompendo com uma tradição muito rígida que estava acontecendo ali naquele momento. Então, tinha os críticos que eram a favor e tinha os críticos que eram contra, e eles ficavam mandando cartas para os jornais, criticando determinada coisa, e outros defendendo as outras coisas, e era assim, foi um rebuliço, tá? Foi muito movimentado, assim, esse momento da arte moderna no Brasil. E teve esse evento especificamente, a Semana de Arte Moderna, que foi o estopim, assim, já estava acontecendo, né? Os artistas já estavam se reunindo, já estavam pensando, já estavam produzindo. Tiveram outras exposições, nesse slide aqui a prof vai falar dessas duas exposições. Mas quando teve a Semana de Arte Moderna, foi um marco super importante para a produção moderna no Brasil, tá? E a gente já vai falar desse evento, que foi babado. E aí, gente, antes de acontecer esse evento, tiveram duas importantes exposições que aconteceram aqui no Brasil. Uma exposição foi do Lazar Segal, que era um cara estrangeiro. Ele veio para cá em 2000, jura, né, gente? Olha eu, misturando tudo. Em 1913, ele veio para cá e trouxe uma exposição para o Brasil. E ele estava estudando, então, o futurismo, né? Aliás, o expressionismo. Ele estava trazendo muito essas características do expressionismo, até do uso das cores. Lembra que a gente falou que tem um uso interessante das cores, assim, no expressionismo, e eles traziam muitas questões do cotidiano, de expressar as realidades que estavam acontecendo, né? E ele trouxe essa exposição para o Brasil. E na época, como ele era um cara estrangeiro, ele estava trazendo as experiências dele de fora.
Então não teve uma crítica muito grande, assim, em relação a esse trabalho. Tá, é um cara estrangeiro aí que veio mostrar o que ele está fazendo, tá? Só que aí, a Anita Malfatti, que é uma importante artista deste período da arte moderna no Brasil, ela resolveu, gente, é uma das precursoras, lá, e ela lá de São Paulo, ela resolveu fazer uma exposição em 1917, no Brasil, em São Paulo. E, gente, a exposição foi muito criticada. Assim, muito, muito, muito criticada. As pessoas, a galera achou que era um absurdo o jeito que ela estava produzindo arte. Primeiro que ela é mulher, né? Então já tem aí um pezinho a mais na responsabilidade, né, em relação ao que ela estava produzindo. E ela estudou fora, então ela estava trazendo essas características de fora. Ela estudou na Alemanha, ela estava trazendo esse olhar expressionista. E um dos críticos que foi, assim, super duro em relação a ela foi o Monteiro Lobato, né? Ele era escritor e tudo mais, e ele era crítico de arte também. E ele escreveu, né, uma crítica pesadíssima para ela, e diz que, inclusive, depois dessa crítica, ela nunca mais foi a mesma, assim, ela não conseguiu mais produzir com a mesma expressividade que ela produziu até esse período, né, até 1917, até o lançamento dessa exposição. Foi uma exposição super revolucionária. Então, aqui é o do Segal, não é uma obra que veio para o Brasil, mas é uma obra deles, né? E essa aqui são obras da Anita Malfatti, que estavam nessa exposição. Então, olha só, ela trouxe toda uma... Olha o uso que ela fez das cores, tá, gente? Formas, um jeito de retratar as formas contorcidas, né? Trazendo essa questão do expressionismo. Não estava preocupada em reproduzir a natureza como ela é, né, minha gente? Não estava mesmo, ela queria trazer expressividade para a obra. E isso foi extremamente impactante, chocante, e a galera criticou muito, assim. Mas assim como teve as críticas, ele começou a movimentar também o pensamento artístico, né, na época. E a galera que estava a favor da Anitta estava se juntando, assim, se reuniu. E aí eles pensaram, vamos produzir, né? Vamos fazer essa semana de arte moderna. Então, tem vários artistas que estavam envolvidos nessa semana, né? E a semana tinha objetivo. Foi uma semana que aconteceu, de 11 a 18 de fevereiro de 1922. Ela é super importante na história da arte do Brasil. Foi uma semana que aconteceu lá em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, com esses artistas da vanguarda aí, que estavam com esse olhar para frente, né, em relação ao seu tempo, várias artes integradas, então tinha leitura de poesias, tinha exposições de obras, né, tinha coisas mais performáticas, artes integradas nessa semana, isso já é bastante revolucionário, tá? A própria característica de como era essa semana também era, reuniu alguns artistas brasileiros, que vão trazer essas coisas nessa semana. Era um movimento super revolucionário e progressista, teve muitas críticas, a galera vaiou algumas dos momentos aí desse evento, vaiou, jogou coisas. Depois a crítica. Foi um rebuliço. Tá. Inclusive esse... Oi, amor? Travou de novo. Vou dar uma respirada, então. Tá muito travado. É que ali, quando eu tava falando... Tá, mas dá pra escutar um pouquinho, senhora. Quando eu tava falando do que, Ana? Obrigada, Andrei. É que travou, daí eu não consegui entender direito. Tá. Da Semana de Arte Moderna aqui. Adiante que a prof mostrou esse aqui das obras, foi de boa. Sim. Da Anitta, parte mesmo que tu falou ali. Daqui? Não. Aqui a prof... Não, da Semana de Arte Moderna. Então, vou retomar essa parte, tá? Semana de Arte Moderna foi uma semana que aconteceu em fevereiro de 1922, né, em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo. E foi um pouco uma organização desses artistas que estavam com esse pensamento de vanguarda, né, que estavam produzindo uma arte moderna, diferente, tá, do que estava sendo produzido até
então. A Anitta fazia parte disso. A Anitta, que a prof falou que foi, Anitta Malfatti, que foi criticada antes, lembra? Ela fazia parte dessa Semana de Arte Moderna. E o objetivo, tinham várias expressões artísticas aconteciam, então tinha poesia, recitavam poesia, tinha exposição de trabalhos visuais, era uma semana, assim, super cultural, né, e super de pensar, de se pensar em termos artísticos, assim, né, a galera que organizou isso estava, assim, pensando para frente, muito para frente, então era bem revolucionário, e teve muitas críticas. O povo foi lá ver essa semana, porque, enfim, né, estava sendo produzida uma semana de arte moderna, né, vão e ver, teve muita curiosidade, assim, para a galera ir ver. E aí foram para esse Teatro Municipal em São Paulo e começaram a ver essas coisas todas e acharam um absurdo algumas coisas, né? Então, tipo, teve vaia, diz que foi bem babado, foi grande, assim. Vaia, crítica, e jogaram coisas no palco. Esse poema foi recitado por um dos artistas, né? Não era pelo Manuel Bandeira, o poema é dele, né? Mas foi recitado por outro artista que estava lá na semana. O Manuel Bandeira não estava na semana, mas ele faz parte desse movimento mais modernista no Brasil. E esse poema Os Sapos é uma crítica para os parnasianistas, para essa galera que estava produzindo esse tipo de arte que era muito rígida, seguia as normas, né? E era um poema meio que ridicularizando isso. E, gente, isso aqui foi, assim, o maior... Opa, desculpa. A galera, nossa, ficou horrorizada. Aí teve críticas por tudo no jornal, largaram as críticas e tudo mais. Mas é isso, né? Depois ficou reconhecido, assim, historicamente, esse movimento. Até hoje é muito... a gente fala muito sobre ele porque foi muito importante, né? E daí, a partir dele, antes dele já estava se concebendo essa arte moderna, e a partir dele continuou se desenvolvendo, né? A gente fala de 5 artistas modernos, assim, que são bem importantes desse período. A Tarsila do Amaral, que é pintora, escultora, vocês já devem ter ouvido falar, inclusive aquela obra Abapuru, lembra? Quem já ouviu falar e já viu? Ouviram? Já viram o Abapuru? É uma obra Não, bem conhecida eu dela, já. anota É aí. daquele pé, aquele que tem um pezão, né, Do Sora? pezão, do pezão. Exatamente. Exatamente. Tu viu uma distorção das formas, a galera tava pensando pra frente. Ela é pintora, escultora, só que ela não estava na Semana de Arte Moderna, os outros artistas estavam, mas ela faz parte desse grupo que é um grupo conhecido como os artistas modernos. E olha como teve um protagonismo feminino também, né? Nessa semana, a própria Anitta, que era pintora, expressionista. Aí teve o Oswald de Andrade, que ele é escritor, dramaturgo. Então, tanto nas artes visuais como na literatura, né? Como a prof falou. Mário de Andrade, poeta, musicista, historiador. Menotti como é que chama? Agora eu não sei. Delpicha, eu acho. Não tenho certeza se é assim que fala. Delpica. Menotti Del Pique, que é jornalista, político, também pintava, né? Essa galera aqui que estava à frente aí do que estava sendo produzido como arte moderna, tá? Nesse período. E aqui a prof trouxe, ó, uma poesia do Mário de Andrade, que é um desses, né? Aqui, que foi um dos que defendeu a Anitta Malfatti, naquele período em que, logo depois do período que ela fez a exposição, que ela foi duramente criticada, né? E esse poema ele teria feito, assim, para se posicionar em relação a esse episódio e para meio que ir contra o que o Monteiro Lobato estava criticando, né? E aí ele escreveu assim, eu vou ler, tá? E aí vocês me digam o que vocês entenderam. Presta atenção aí. Belo da arte, arbitrário, convencional, transitório, questão de moda. A prof botou errado aqui, depois eu corrijo. Belo da natureza, imutável, objetivo, natural, tem a eternidade que a natureza tiver. Arte não consegue reproduzir a natureza.
nem este é seu fim. Todos os grandes artistas, ora conscientes, Rafael das Madonas, Rodin de Balzac, Beethoven da Pastoral, Machado de Assis do Brás Cubas, ora inconscientes, a grande maioria, foram deformadores da natureza. Donde infiro que o belo artístico será tanto mais artístico, tanto mais subjetivo, quanto mais se afastar do belo natural. Outros infiram o que quiserem, pouco me importa. Olha só, gente, uma dura crítica, porque o que a galera que era contrária a esse movimento dizia? Essa galera aí tá só no modismo, né, de querendo deformar tudo que vê da natureza, né, o belo mesmo é quando tu consegue reproduzir o que tu tá vendo ali da natureza, exatamente como aquilo tá, seguindo as normas, né, então eles diziam que isso era o belo na arte, e essa galera não, essa galera tava dizendo que o contrário, que o belo na arte é diferente do belo na natureza, é isso que eles levantavam, a subjetividade importa mais, importa que a gente repense aquela realidade, não que a gente reproduza aquela realidade, saca? Então é isso que eles estavam ali questionando com esse poema, ele estava também questionando isso, né? E ele estava se opondo ao que o Monteiro Lobato criticou em relação a Anitta Malfatti. Bueno? Tranquilo? Sim, Buenas. Aí, minha gente, ó, eu trouxe 2 obras da Tarsila, eu não trouxe o Abapuru, mas é uma obra, é a mais conhecida dela, então anota para procurarem aí depois, tá? Para vocês darem uma olhadinha, quem nunca viu, porque é bem importante, então anota Abapuru, para vocês anotarem e darem uma olhada, tá? A prof trouxe 2, ó, que é isso, né? Eles queriam trazer a realidade brasileira nas suas obras, né? Eles não queriam só ficar reproduzindo ali, olhando a natureza e fazendo, não, eles queriam falar da realidade social, das pessoas que compõem esse país, queriam trazer essa identidade brasileira para a pintura, né? E aí, por isso que tem essas temáticas, olha só, Operários, né, de 1933, da Tarsila do Amaral, né? Então, já estava refletindo o que estava acontecendo ali na atualidade, né, saca? Estrada de Ferro Central do Brasil, então, um lugar, né, do país brasileiro, então ela trazia isso tudo nas obras dela. E olha como ela traz esses, aqui mesmo, ó, tem até algumas formas geométricas, né, tem umas características que também podem lembrar alguma coisa de futurismo, né, de cubismo, aliás, eles traziam essas características das vanguardas, né, porque quase toda essa galera estudou no exterior também, tá? Então, eles tiveram conheceram esses artistas que estavam produzindo as coisas nesse período. E aí traziam, né, para suas obras algumas características, mas no Brasil, cada um dos artistas teve a sua peculiaridade, assim, né, e trabalhou desenvolvendo essa arte com a realidade que vivia aqui também, né, porque eles tinham um pouco esse objetivo. Aqui uma brincadeira, um meme que eu peguei, que eu gostei. Tá, minha gente? Sarah, vamos pegar corona, Sarah. Viu só? Tudo amontado, né? Eu gostei desse meme, eu trouxe. Não, Sarah, olha lá atrás. Então, ó, se olhar esse meme aqui, vocês sabem a origem da obra. Isso é legal, quando a gente vê esses memes, é interessante quando a gente sabe, ó, gente, o meme usou a obra da Tarsila do Amaral, entendeu? Você sabe quem é a Tarsila do Amaral, você sabe que ela é uma artista aí da arte moderna no Brasil muito importante, né? Então, isso é legal quando a gente reconhece. É uma das curiosidades boas da gente conhecer sobre arte. Tá, minha galera, dúvidas em relação a isso tudo?